E aí, pessoal, Dorival Júnior apresentado no São Paulo, estamos aqui para falar disso. A apresentação acabou agorinha, estava assistindo aqui a coletiva aqui em casa e tratava de alguns pontos aí do que o Dorival falou nessa apresentação no São Paulo. A primeira coisa que eu achei importante nessa coletiva do Dorival é o seguinte: a primeira pergunta da coletiva para o Dorival foi sobre uma coisa que rolou muito aí desde quando saiu o anúncio oficial dele no São Paulo, quando saiu o nome dele para dirigir o São Paulo, que é o seguinte: o Dorival, por ser o atual campeão da Libertadores, o atual campeão da Copa do Brasil, estava especulado até para assumir a seleção brasileira e tudo mais. Alguns setores da imprensa, algumas pessoas da imprensa começaram a falar que o Dorival estava regredindo na carreira em assumir o São Paulo. Até o Bruno Vicari da ESPN, eu até entendi o contexto que ele falou, apesar de não concordar com ele, mas ele até falou assim, né, de que o Dorival estaria em um outro patamar, né? Ele falou assim que o Dorival teria que assumir algum clube que desse a condição para que ele fosse campeão, que ele tivesse uma um time mais pronto, que ele já pudesse oferecer para ele, por exemplo, ser campeão. E ele até falar, por exemplo, que um cenário para ele, por exemplo, seria melhor, sei lá, assumir o Corinthians, por exemplo, do que o São Paulo. E a primeira pergunta, e eu acho que inclusive foi de um repórter da ESPN, foi sobre isso. E eu gostei muito da primeira resposta do Dorival. Não porque ele exaltou o São Paulo, nada disso, mas porque me mostrou que o Dorival ele quis estar no São Paulo. Claro, ele assinou o contrato, é óbvio que ele quer estar lá, mas no sentido assim, de que ele não ficou pensando nessa questão do São Paulo. De que, pelo contrário, ele acredita que ele pode sim fazer um bom trabalho e ele deixou claro na coletiva que assim, que ele não vai priorizar nenhuma competição assim, ele falou assim, o mínimo possível que a gente pode tentar fazer aqui é brigar em pelo menos dessas três frentes que o São Paulo tá. Gostei da primeira resposta do Dorival assim, porque ele poderia ali ter falado, não, a gente vai sei lá, ficar aqui, vamos ver o que acontece, e ele deixou claro assim que ele vê possibilidade de melhorar o time. E que ele quis, além de tudo, tá no São Paulo. Falou da questão do que ele já trabalhou com muitas questões assim de garotos da base, de que ele conta muito com os moleques lá de Cotia. É, então achei uma resposta boa do Dorival nesse sentido, sabe? Dele ter a consciência e dele ter a compreensão de que assumir o São Paulo, como para muitas pessoas pode parecer que seja um retrocesso, ele viu nisso uma grande oportunidade de ser campeão com o São Paulo. Porque assim, gente, a gente sabe de todas as dificuldades que o São Paulo passa, ninguém aqui vai fechar os olhos e tudo mais. Só que é o seguinte, o cara também que conseguir tirar o São Paulo desse momento, o cara que conseguir, ele vai entrar para a história do clube. E eu acho que o Dorival, acho que acho que ele entendeu isso. Eu não estou falando que o Dorival vai ser campeão pelo São Paulo, não estou falando que ele vai ser ídolo. Eu até falei no vídeo ontem que o Dorival nem era o técnico dos meus sonhos. Que entre as opções que tinha, eu achei ele a melhor mesmo. Mas não é o técnico que eu até falei isso no vídeo, que eu fui dormir e falei, putz, eu quero que o Dorival assuma o São Paulo. Não, não é isso. Mas é como eu falei também, eu vou torcer muito para que o Dorival dê certo no São Paulo. Porque acho ele, não acho ele um mau técnico, falei, acho que ele é um técnico nota 6 nota 7, mas o Dorival, ele já mostrou em alguns lugares que ele consegue fazer times muito bons, como aconteceu no Santos, como aconteceu no próprio Flamengo no ano passado. Então, torço muito para que dê certo. Como eu falei ontem, eu quero muito que o Dorival realmente calhe a minha boca, de que eu chegue aqui, depois desse 1 ano e meio de contrato que ele tem, aí quase 2 anos, e de que a gente tenha o Dorival como um ídolo, porque é isso que eu quero. É isso que eu quero para o São Paulo. E o Dorival nessa resposta, nessa primeira resposta, que eu falei que eu gostei muito, ele diz assim, que ele está acostumado com esse tipo de situação, né? Das pessoas
não acreditarem nele. Ele fala, por exemplo, que ele, por exemplo, lá quando dirigiu o Vasco, que eu acho que o Vasco estava na Série B e o Vasco subiu, e depois ele foi para o Santos, que as pessoas não entenderam dele ter saído do Vasco para ir para o Santos. Depois ele fala que no ano passado no Flamengo, tudo que aconteceu no Flamengo não teve mérito dele, era porque o time era muito bom. Então, você vê que ele também, entre aspas, está um pouco mordido com essa situação toda. E eu espero e torço muito para que o Dorival faça um grande trabalho no São Paulo. Porque é isso que a gente quer. Não para apagar, a gente sabe de todos os problemas, a diretoria, isso não apaga. Mas eu acho que o São Paulino, acima de tudo, mais do que qualquer dirigente ou qualquer treinador que passe lá, o São Paulino merece isso. Alguém que respeite o clube, alguém que lute. O Dorival me pareceu que entendeu o momento do São Paulo. Isso foi a impressão que eu tive, assim, vendo a coletiva. Então, a primeira resposta dele já me agradou muito e durante toda a coletiva ele mostrou uma serenidade muito grande, que para quem acompanha futebol, quem acompanha assim, o Dorival sabe que ele tem isso. Então, eu gostei muito da coletiva do Dorival, gostei mesmo. Alguns outros pontos que ele falou, por exemplo, a respeito do Luan, que falou que conta com o Luan, ele falou que sabe que o Luan ele precisa entender as situações do clube, mas que ele falou que conta muito com o Luan, que espera que tenha um desfecho positivo. Foi perguntado para ele a respeito do Alexandre Pato, aí ele deu uma desconversada, ele não falou nem que sim nem que não, falou que o Pato está se recuperando, que isso tem que ver mais para frente. Sobre o sistema de jogo também foi perguntado para o Dorival, ele falou assim que não, e a gente também tem que ter consciência disso, né, de que não vai ter grandes milagres. Ele falou que vai tentar aproveitar o trabalho do Rogério Ceni, que não vai fazer uma mudança absurda, assim, revolucionária, que foi o que a gente falou ontem, não é característica do Dorival, mas eu acho que ele falou que espera uma mudança comportamental, que é o que todos nós esperamos, não só do elenco, mas de todos os setores dentro do São Paulo. Uma mudança de comportamento, de postura, de entender o tamanho da instituição e de talvez hoje saber que a gente não está como protagonista dentro do futebol brasileiro, talvez a gente não esteja. O Dorival falou que isso às vezes demora um pouco para acontecer, mas que ele acredita que o São Paulo está no caminho certo, mas de que entender que a gente precisa chegar lá, que a gente precisa ter esse lugar de volta, que o São Paulo não pode ficar estacionado. Eu acho que o Dorival também entendeu isso. Então, a coletiva dele me agradou muito, assim, essa primeira coletiva do Dorival. Espero que tudo isso que ele tenha falado, que ele consiga implementar dentro de campo, que os resultados apareçam para que tenha mais tranquilidade e ele possa dar sequência ao trabalho. E ele falou que quando essa primeira pergunta que eu falei lá no começo do vídeo, ele falou assim que tem a convicção de que acredita que ao término desse tempo de contrato dele no São Paulo, no fim do ano que vem, 2024, de que essas mesmas perguntas que hoje estão fazendo para ele, de que foi um retrocesso, de que essas perguntas vão meio que mudar, e ele falou que vai ter a mesma serenidade para responder, porque ele acredita que vai ser um trabalho produtivo dentro do São Paulo, e é isso que a gente espera. Então, desejar toda a sorte aí pro Dorival, para as pessoas que chegam com ele, para que dê muito certo esse trabalho no São Paulo, que ele consiga desempenhar um excelente trabalho junto com a comissão técnica dele, com os jogadores, e que venham as conquistas. A gente não sabe se esse ano já vai acontecer. Eu não quero aqui criar uma expectativa muito alta, porque a gente toda hora acaba se frustrando, mas que o Dorival acho que não vai ser aquele técnico, como a gente falou ontem, que vai ficar inventando. Acho que ele vai escalar lateral como lateral, acho que vai tentar propor jogo, vai tentar ser um time, mas acho que não vai ser essa loucura que a gente estava vendo dentro de campo. A minha crítica que tinha, por exemplo, em relação ao Rogério Ceni, dessa questão de querer ter o protagonismo o tempo inteiro, quando às vezes não dá para ter. Então acho que o Dorival também tem consciência disso. Pelo menos foi o que me pareceu na coletiva. Achei o Dorival muito mais maduro, assim, do que a primeira passagem dele no São Paulo, na coletiva. Então, realmente, fiquei contente com a coletiva do Dorival. O Júlio Casares estava lá, mas praticamente nem deu as caras, fez uma pequena apresentação, agradeceu ao Rogério Ceni, já saiu, não respondeu nenhuma pergunta sobre a demissão do Ceni, sobre essas
sobre todas as polêmicas que a gente tem visto no São Paulo. Deixou o Dorival lá, a coletiva foi praticamente não, foi só com o Dorival. Então, isso também aconteceu na coletiva que o Júlio Casares estava lá, mas não respondendo uma pergunta dos jornalistas. Então, é isso, pessoal. Amanhã São Paulo estreia já com o Dorival já estreia amanhã contra o América, no Morumbi. Depois do jogo eu faço um vídeo para a gente analisar como que foi o jogo, a estreia do Dorival. E é isso, vamos torcer toda a sorte do mundo aí pro Dorival, que ele consiga desempenhar um grande trabalho, porque é isso que a gente espera, e a gente espera que as pessoas que estejam no São Paulo queiram estar no São Paulo. A gente não precisa de ninguém que esteja lá por favor, porque o time é... Não, as pessoas têm que estar lá porque entendem o que é o São Paulo e porque esse time tem que voltar a ser o que ele sempre foi. Eu acho que o Dorival, pelo menos nessa primeira coletiva, me deixou uma impressão de que ele entende muito do clube, mas que não dá para ficar como tá. Então, Dorival, boa sorte, que dê tudo certo para você no São Paulo e que ao fim desse contrato, desse período que você esteja à frente do nosso tricolor, que você cale minha boca e que, quem sabe um dia a gente possa ter você como um grande ídolo do São Paulo, assim como foi Tele Santana, como é, né, Tele Santana, que hoje é 17 anos de sua morte, como é Muricy Ramalho, e como são Paulo Autuori e tantos outros técnicos, né? Cilinho, da história gigantesca do São Paulo. Que dê tudo certo para você, Dorival. Boa sorte, vamos junto, pessoal. Amanhã a gente volta com mais um vídeo e vamos São Paulo.